Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelos seus canais da TV Legislativa, canal aberto, pela NET, BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no Comunidade de hoje ele que é da Câmara de Vereadores, ele é concursado aqui da Câmara de Vereadores, mas presta serviço para a Prefeitura, né? O advogado, doutor Éder Boron, que hoje é secretário de Planejamento, para falar sobre planejamento urbano, o que a cidade está promovendo, o que a cidade está fazendo aí para hoje, para amanhã, para os próximos 10, 20, 30 anos. Passa tudo pela secretaria do Dr. Éder. Prazer tê-lo conosco aqui, secretário. Olá, Marcão, a todos os telespectadores da TVL. Prazer é todo meu, uma honra e um orgulho poder retornar aqui sempre à Câmara de Vereadores. Minha casa, né, onde eu sou concursado desde 1999, há 23 anos como servidor público municipal. E desde 2015, então, estou cedido, né, à Prefeitura Municipal, onde pude exercer alguns cargos, e nesse momento o cargo de secretário municipal de Planejamento Urbano. Então, a Secretaria de Planejamento Urbano é uma das principais secretarias do município, porque ela vai prevendo, né, vai fazendo aquilo, vai prevendo o que a cidade vai sofrer nos próximos anos. Pelo menos tem esse papel, né? E eu estou aqui já em Blumenau há 30 anos e eu vi poucas construções de pontes sobre o Rio Itajaí Açu acontecer. E agora a Secretaria de Planejamento Urbano está debruçada numa possibilidade de construir uma ponte sobre o Rio Itajaí Açu, que é a ponte próximo ali à Rua Santa Catarina. Por que fazer uma ponte ali naquela região, secretário? Bom, Marcão, primeiro é importante levar esse esclarecimento para quem está nos assistindo, que todas as secretarias municipais elas têm a sua importância, né? As secretarias de ponta, todas elas são importantes, mas realmente a Secretaria de Planejamento Urbano é um dos corações de todo o município. Porque é nela onde iniciam as ideias, surgem, onde elas são estudadas, onde elas são pensadas, detalhadas, projetadas até serem entregues para a população. Muitas vezes uma obra que o telespectador está vendo acontecer agora, nesse momento, ela foi pensada pela Secretaria de Planejamento Urbano há 5, 7, 10 anos atrás. Então é isso que faz a cidade ir alterando e mudando. A gente estuda dia a dia o trânsito de pedestre, o tráfego de veículos, aonde tem mais bicicleta, aonde a cidade cresce mais a parte residencial, aonde cresce mais a comercial. E tudo isso vai nos fazendo ter estudos para a projeção de melhorias até chegar na execução definitiva da obra. E aí é onde chega, por exemplo, na história de uma nova ponte, né? Recentemente nós concluímos a duplicação da ponte Vitor Conder, que foi maravilhosa, excelente, deu fluidez ao trânsito lá da região da Ponta Aguda, da Silvano Cândido da Silva, lá de toda aquela região que faz a conexão com Gaspar, né, da Rua Itajaí. Já está entregue, está funcionando, de mobilidade, e agora nós migramos para um novo estudo de uma nova ponte sobre o Rio Itajaí, que a gente chama lá de ponte da Itopava Norte, sim, mas que é uma ponte que fará um binário com a atual ponte da Rua Santa Catarina. Por quê? A região norte da cidade é a que mais cresce e é a que mais irá crescer ao longo dos próximos anos. Comercial, industrialmente, muitos residenciais grandes surgindo, bairro Salto do Norte, Itopavazinha, Itopava Central, toda essa região norte que faz lá a conexão com a Rua Dr. Pedro Zimmermann, com a Rua Engenheiro Ududec, com a Engenheiro Paul Werner, Rua Bahia. Toda a região do norte da cidade passa ali por essa ponte da Rua Santa Catarina. Uhum. Então, nós precisamos criar para o futuro da cidade um binário que facilite essa movimentação de veículos e vá trazer segurança viária e melhor mobilidade urbana para o futuro da cidade. Então, seria uma ponte teoricamente duplicada, né, do que temos hoje ali na Rua Santa Catarina? Ela não é tão próxima quanto é hoje a Vitor Conder, que ali realmente foi uma duplicação, ela é mais afastada. Hoje você vindo pela rua Martin Luther, onde é a Cruz Azul, na Rua Alfredo Ehring, a projeção é que ela entre ali na Rua Alfredo Ehring e saia lá no Guarani, na frente do Guarani. Nós tínhamos, já direto, vai ser direto. Nós temos inclusive a ideia que ela passe por cima da Rua do 8 de Setembro,
que seja feito então um viaduto, mais ou menos como é a ponte do Tamarindo, né? Passe por cima da 2 de setembro e caia direto lá no Guarani para facilitar esse antigo tráfego de Sinimoc, ali naquela região? Nessa região mesmo, nessa região mesmo. Então, o que nós fizemos agora? Ela tem um pré-projeto, uma análise inicial. Nós aprovamos no Conselho do Planejamento Urbano o uso do fundo no valor de R$350 mil. Já está em licitação a contratação do estudo hidrológico, estudo topográfico, estudo ambiental e o estudo impacto de vizinhança. Uma vez licitados e concluídos esses estudos, nós vamos passar para a licitação do projeto executivo, para que no futuro nós possamos ir atrás dos recursos do orçamento para poder executar. Num primeiro momento, numa análise inicial, é uma ponte que sairia o custo aproximado de 30 a 35 milhões de reais, especialmente porque a nossa ideia é fazer com que ela transpasse a 2 de setembro, né? Que os veículos passem por baixo de 2 de setembro e ela caia direto na rua depois do Guarani, para facilitar no futuro essa mobilidade. Me diz uma coisa, essa é uma obra que já está sendo estudada, né, colocada realmente no papel, e alguma outra obra, alguma outra ponte sobre o Rio Itajaí-Açu, aí existe essa possibilidade, algum estudo? Nesse momento, Marcão, de travessia do Rio Itajaí-Açu é realmente essa ponte da Itapava-Norte, que nós estamos em estudos mais avançados, e tem a reforma da ponte Vitor Conder, a ponte antiga da Vitor Conder, para que facilite ali a mobilidade de pedestres e ciclistas, né? Quando nós entregamos a nova ponte, a duplicação da ponte Adolfo Conder, né? Ponte Adolfo Conder, nós já projetamos as melhorias na ponte atual, então isso agora está em licitação para fazer essa melhoria e melhorar o trânsito da cidade. Certo. Uma outra questão. Existe um estudo para fazer uma ponte ali próximo ao Sans Clube. Ali que pega aquela parte da Praça do Estudante. É necessário fazer uma ponte ali, secretário? Marcão, nós vivemos numa cidade que tem uma malha hídrica absurda, né? Além do rio Itajaí-Açu, que é um rio grande, né? Nós temos centenas de afluentes que transpassam a cidade e prejudicam bastante a fluidez do tráfego. Certo. Então, quanto mais pontes nós fizermos ligando um ponto a outro, mais vai melhorar a mobilidade no futuro da cidade. Então, nesse momento, nós estamos pensando nos principais gargalos da cidade em levar melhorias de pontes e implantação de novas pontes, para que facilite a rotina e o dia a dia do cidadão. E ali na Praça do Estudante é um grande gargalo de trânsito, porque ali é uma região altamente comercial, né? É a confluência da Antônio da Veiga, onde tem a FURB, uma região comercial muito grande. Quartel da Polícia Militar. Quartel da Polícia, Vila Germânica. Vila Germânica. Vários grandes supermercados que geram terminal urbano da Proeb, né? Que geram muito tráfego de pessoas. E ali na Praça do Estudante, ela acaba fazendo dois cotovelos, né? Um quando você contorna a praça para entrar na atual ponte e depois para sair. Então, a nossa ideia é ali, mais ou menos onde é o Farol Lanches hoje, você fazer uma ponte que saia reto no terminal da Proeb, evite esse cotovelo e a gente possa usar a ponte atual, então, como mais uma pista que vem da rua 7 de setembro em direção a Antônio da Veiga. Isso ali vai ajudar em muito o tráfego, a trafegabilidade de toda aquela região. Ela já é uma obra licitada, já tem propostas, envelopes de documentação, propostas de preço. É uma obra em torno de 5 milhões de reais. Os imóveis já estão desapropriados, já estão em nome da prefeitura e em breve essa obra já deve ser iniciada, assim que encerrar a licitação e for contratado, ainda dentro de 2022 nós vamos ver o início dessa obra. Eu quero falar de outras pontes, mas tem um outro assunto que vai ligar com essa ponte da rua da Praça do Estudante, que é uma possibilidade, um estudo que está sendo feito pela Secretaria de Planejamento de se inverter a própria Rua 15 de Novembro e também a Rua São Paulo. Existe realmente essa possibilidade, secretário? Sim, Marcão. Isso é um assunto bastante polêmico, que a gente trata com bastante cautela, porque mexe na vida de muita gente, né? Muitos comércios, indústrias residenciais teriam a sua rotina de vida alterada com isso. Mas nós temos lá na Secretaria de Planejamento Urbano um estudo bem avançado. Estamos em contratação de um estudo até mais elaborado para a gente estudar melhores conexões do chamado anel periférico do centro da cidade.
A cidade está crescendo muito, nós já somos 366 mil habitantes. Em 5 anos a gente chega a quase 400 mil, em 10 anos nós passamos da barreira dos 400 mil habitantes e Blumenau, pela qualidade de vida que tem, pelo desenvolvimento econômico, tem muito veículo. E o centro da cidade ele foi se moldando ao longo dos seus anos, né, conforme as construções iam sendo feitas. E nós precisamos pensar num grande projeto de mobilidade para ele. Então, qual é a ideia? A ideia original que nós estamos trabalhando agora e estudando, que é, Marcão, para que não gere nenhum conflito de interesse nesse momento, é algo para daqui a 7, 10 anos. É fazer um grande anel periférico de circulação de veículos. E que é necessário nas grandes cidades? Nas grandes cidades isso já acontece e nós temos ruas boas para isso acontecer. Então, se você pegar aqui da Rua das Palmeiras, onde nós estamos, certo, conectando a Beira Rio com a Martin Luther, que já é uma única via de ligação, um único sentido, pegando a Rua 15 de Novembro, e a grande inversão seria a Rua São Paulo, até a FURB. Então, você faria 2 grandes corredores de serviços nesse sentido, inverter fazer Antônio da Veiga todo sentido único, FURB, Praça do Estudante, as 4 pistas, fazendo um único sentido, e aí invertendo a Rua 7 de Setembro, fazendo uma grande inversão ali na Rua 7 de Setembro, da Praça do Estudante, sentido único até que a Fonte Luminosa. Então, nisso nós faríamos um grande anel periférico de circulação mais rápida, mais tranquila, mais fácil, sem muitos entroncamentos, facilitando o transporte coletivo, a mobilidade urbana e levando uma melhor segurança viária para toda a região central. Para isso, tem algumas obras que precisam acontecer, por isso que ela é a longo prazo. A ponte da Praça Estudante é uma delas. Nós precisamos fazer algumas conexões no bairro Vitor Conder, como por exemplo da Rua Vitor Conder até a 7 de Setembro, a Rua Tibiriçá, que sai da Rua Paulo Zimmermann até a Rua Paraíba. Temos que fazer algumas interferências na Martin Luther, principalmente naquela região do antigo Jornal de Santa Catarina, ali onde é a Mortandela Restaurante, fazer um alargamento de pista ali na Martin Luther para facilitar a virada à esquerda ali para o bairro da Velha. Isso também já é uma obra que logo deve ser feita, Marcão. Em breve nós devemos licitar essa obra. E algumas pequenas conexões viárias que nós temos que trabalhar ao longo dos próximos 3 a 5 anos, para que lá na frente se possa pensar e definir administrativamente se esse anel periférico pode e deve ser implantado na região central da cidade. E é um investimento muito alto? Não necessariamente. É realmente decisões administrativas que precisam ser tomadas, enfrentar, obviamente, todas as necessidades que vai se dar com essas inversões, os obstáculos que tem, né? Com entradas e acessos a imóveis, com interesses de comércios, de indústrias, de faculdades, de supermercados, que tudo isso vai gerar impacto nas entradas e saídas de imóveis. Mas eu não tenho dúvida, Marcão, quanto mais nós nos debruçamos, estudamos e analisamos esse anel periférico, eu não tenho dúvida que para os próximos 10 anos, essas alterações elas vão precisar ser tomadas para que a mobilidade dessa região central da cidade seja melhorada, senão nós vamos viver um grande caos de filas e mais filas nos horários e picos da cidade. Se está ruim, a tendência é só piorar. Se não tomar atitudes, não vai... Exatamente. As pessoas tendem a pensar o seguinte, fizeram uma nova ponte, vai mudar o trânsito da cidade. Ela pode melhorar, mas os mesmos veículos, os mesmos milhares de veículos que passavam por aquele local continuam passando pelo local. Não é porque a gente faz uma obra que diminui o número de veículos. O número de veículos só está aumentando. Certo. Então, as situações que a gente pode melhorar o trânsito e gerar alguns benefícios, a gente faz com obras. Mas nós precisamos avançar em transporte coletivo, em uso de bicicletas, em ciclovias, em melhoria de calçadas, para reduzir o tráfego de veículos e levar as obras necessárias para quem ainda utiliza veículos, ter segurança viária e melhor circulação na cidade. Então você acredita que se houver essa mudança nesse planejamento que vocês estão fazendo, não seria para agora, para alguns anos para frente? É para alguns anos para frente, né? Nesse momento tem que ser feitos estudos cautelosos, com tempo de tramitação, com todo o cuidado necessário e ao longo do crescimento da cidade ter isso pronto, pensado para poder fazer a implantação. Existe projeto de pontes em vários
bairros aqui da cidade de Blumenau. Quero falar sobre eles no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o secretário de Planejamento aqui da cidade de Blumenau, Dr. Éder Boron. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha aí pela TV Legislativa, agora canal aberto, também pela TVL através da BTV, através da NET e dos nossos canais aqui da Câmara de Vereadores, né, das redes sociais da Câmara de Vereadores. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui o secretário de Planejamento do município, Dr. Éder Boron, falando aí dos projetos que estão sendo feitos aqui na cidade de Blumenau para melhorar a vida do blumenauense agora e também no futuro. Secretário, antes da gente falar de pontes, que a gente comentou algo de pontes no final do último bloco, existe um trabalho que pode acontecer aqui na Avenida Beira Rio no que diz respeito aos ônibus, né? Seria um rebaixamento da Beira Rio para os ônibus. Que projeto é esse? Esse é um projeto muito bacana, Marcão, e interessante. A Beira Rio, todos passam por ela e todos circulam por ela. Deve ser uma das ruas mais travadas da cidade. É um tráfego muito intenso, né? Advindo da região sul da cidade, do bairro Garcia, da rua Itajaí. Há uma trafegabilidade muito grande de veículos. E, obviamente, para dar a trafegabilidade ao transporte coletivo, nós precisamos ter um corredor de ônibus ali que é exclusivo e que gera a diminuição de uma faixa de tráfego de veículos. Então surgiu, através disso tudo, surgiu a ideia de realizar uma chamada passagem inferior, utilizando então a parte do enroncamento, né, que existe ali na Avenida Beira Rio, fazendo a passagem de ônibus por baixo, ali mais ou menos, iniciando na rua Rodolfo Freigang, passando por baixo das duas pontes Adolfo Konder e subindo ali onde é mais ou menos o shopping Beira Rio, para que nós não tenhamos mais um semáforo lá na ponte Adolfo Konder e possa facilitar o tráfego de veículo, tanto na entrada para o bairro Ponta Aguda, quanto pela saída do bairro Ponta Aguda. Isso nós entendemos que é uma obra de grande vulto, não é uma obra barata, porque ela precisa ser feita abaixo da atual Avenida Beira Rio, por isso que ela se chama de passagem inferior. Nós estamos trabalhando agora, nós tínhamos a ideia inicial de fazer apenas para ônibus, mas agora nós já estamos trabalhando com a ideia de uma passagem para ônibus e uma ainda para veículo, para que possa o corredor exclusivo e mais uma fila de veículos, mais uma passagem de veículos, passar por baixo da ponte e sair lá no atual shopping Beira Rio, facilitando e dando fluidez à Avenida Beira Rio. Seria uma obra muito interessante, nós estamos em fase de estudos, os projetos técnicos já estão sendo elaborados e se realmente eles chegarem à conclusão de que a obra é viável, é possível, porque é uma obra que precisa de cuidados por ela ser muito próxima ao rio Itajaí-Açu, bastante abaixo ali da Avenida Beira Rio, ela precisa ter todo o cuidado técnico e de engenharia, mas se ela for viável para que no futuro a gente possa executá-la e facilitar a fluidez e a mobilidade de toda a região da Avenida Beira Rio. Ô secretário, e por que não esticar essa obra até para a prefeitura, por exemplo, ou até ali na ponte de ferro, por exemplo? Ela é uma obra muito cara, Marcão, né? E obviamente a gente tem que pensar com as futuras possíveis obras da cidade também. Então, você me perguntou de outras pontes, né? Mas nós temos uma ponte, uma chamada via projetada, que seria uma ponte que sairia da Rua Bolívia, ali da Ponta Aguda,
e faria a conexão direto com a hoje que está fechada ali, a rua José Ferreira da Silva, indo direto a Namidec. Então, nós não podemos deixar de pensar no futuro da cidade também, né? Então, essa passagem inferior, nesse momento, ela seria bastante viável já nesse formato que eu te falei, mas nada impede que no futuro, com as outras obras, ela possa ser dada continuidade e leve, por exemplo, até a Prefeitura Municipal, mas por ser uma obra muito cara, idealizamos nesse trajeto inicial. Rotatórias, Rua Bahia e também uma na Rua Amazonas, na antiga Souza Cruz, ali na Bela Janela. Por que essas rotatórias nessas regiões e o que elas deverão ajudar? Marcão, as rotatórias são obras muito interessantes, né? Não são obras caras, salvo quando se precisam fazer desapropriações, né? Como é o caso da rotatória da Rua Bahia, ali na frente do cemitério da Rua Bahia, mas são obras que trazem uma fluidez e uma mobilidade urbana muito grande. Então, essas duas rotatórias em especial são duas obras que a comunidade... As duas comunidades, né, da Rua Bahia e Benjamin Constante e lá da Rua Amazonas pedem há muito tempo. E agora, com todos os projetos que foram feitos pela Secretaria de Planejamento Urbano, as desapropriações que foram executadas, em conjunto com a Secretaria de Obras, né, que também está executando obras lá na Rua Amazonas e na Rua Bahia, nós conseguimos, além de executar os projetos, inserir essas obras na execução da obra da Rua Bahia e da Rua Amazonas. Então, estavam as duas equipes no momento certo, as obras acontecendo no momento certo, as desapropriações acontecendo no momento certo, e aí tudo isso deu celeridade para que a gente pudesse executar essas duas rotatórias e que certamente vão melhorar a mobilidade urbana e a trafegabilidade dessas duas regiões muito, né? Então, já estão em execução. Certo. A Rua Bahia já teve a desapropriação e o casarão já foi demolido no último sábado. Em breve começa a execução da rotatória. E a da Rua Amazonas, graças também ao proprietário da Bela Janela, que cedeu parte lá do espaçamento do seu terreno, nós já iniciamos a execução e em breve ela estará pronta. É uma pergunta que eu ia fazer, né, para você. Os empresários, a comunidade tem ajudado o poder público? Porque o que acontece? Às vezes tem uma rua para passar aqui, a construção de uma rotatória aqui, às vezes o terreno vale 100, a desapropriação vale 50, pede-se 500, né? E acaba inviabilizando muitas vezes que as coisas fluam e que o progresso realmente aconteça, né? Tem acontecido com mais frequência essas questões aí de se ajudar o poder público a fazer as coisas acontecerem? Sim, Marcão. Nós estamos num nível atual de sociedade que as pessoas entendem que o interesse coletivo ele se sobrepõe ao individual. Se você for pensar que o prolongamento de Humberto de Campos custou mais as 128 desapropriações do que a própria obra, sim, já demonstra que a comunidade da região da Velha entendeu que aquilo ali seria muito importante para a cidade. Então, nós temos muito poucos casos de áreas de imóveis que nós precisamos desapropriar, em que os proprietários geram dificuldade para isso. Em praticamente todos os casos, a Procuradoria do município consegue fazer acordo, consegue chegar a um valor equilibrado para que nós possamos entregar essas obras de melhoria para a comunidade, assim como aconteceu, por exemplo, nessas rotatórias. Tá certo. Secretário, ponte ligando ali à Rua Amazonas, ponte da Rua Santa Terezinha, no bairro Garcia. Existe realmente a possibilidade de um binário entre Hermann Uscher e Rua Amazonas? Como é que vocês avaliam essas questões? Essa é uma região, esse é um assunto que está sempre muito latente na região do Garcia, né? Binário entre a Hermann Uscher e a Rua Amazonas. A Rua Amazonas está passando por uma grande transformação. É uma obra esperada há muito tempo, né? A gente chama de Corredor Sul. Não só a Rua Amazonas, mas a Rua Hermann Uscher, né? Ali no seu início, né? A conexão que está sendo feita ali com toda essa melhoria. Já foi entregue a Ponte do Mirelo. Está sendo executada a Ponte da Rua Anchieta, que também vai ficar uma ponte maravilhosa, que sai ali atrás do batalhão do Exército. E também já está em processo licitatório a ponte da Rua Santa Terezinha, um pouco mais lá dentro do bairro Garcia, né? Próximo do bairro, lá no bairro Progresso. Mas ainda para que se sonhe com um binário entre a Rua Hermann Uscher e a Rua Amazonas, outras conexões precisam ser executadas, Marcão. Onde? Em algumas outras regiões, em algumas outras ruas que precisam ser melhor estudadas e melhor adequadas. Por quê? A região do Garcia possui 60 mil
moradores. É um tráfego de veículos muito intenso. Você não pode simplesmente sobrecarregar duas grandes ruas em sentidos únicos se você não der conexões entre elas. Então, além dessas pontes que estão sendo executadas e que estão sendo licitadas e que já vão melhorar substancialmente o tráfego daquela região, nós precisamos pensar em novas conexões no futuro para também, assim, a exemplo do grande anel periférico da região central, talvez num horizonte aí de até 10 anos, pensar nesse grande binário da rua do bairro Garcia. E existe também uma via projetada, Marcão, que é muito importante no bairro Garcia, que ela é ciliar ao Ribeirão Garcia, que também no futuro precisa ser pensada para gerar maior mobilidade, porque o bairro Garcia, todos nós sabemos que é um bairro encravado, né? Ele não tem outras saídas, então nós precisamos sempre pensar em melhores obras lá para facilitar. Para quem conhece Brusque, essa via ali as margens do Ribeirão Garcia seria mais ou menos o que fizeram em Brusque, né? Exatamente. Faz uma rua, mas aí se encher um pouquinho, daí já não utiliza mais, mas quando não tem cheia, eles utilizam bastante. Né? Em algum momento na história da cidade, nós vamos precisar enfrentar. É um grande desafio, porque tem questões ambientais, tem o Ribeirão Garcia, mas em algum momento, com o grande crescimento que tem esses bairros, vai precisar ser pensado, enfrentada essa situação. Tá certo. Secretário, eu sei que vocês estão debruçados aí no Código de Postura, no novo Código de Posturas aqui do município, no Código, inclusive, de Publicidade, né? Mas nós não temos mais tempo e a gente conversa sobre isso numa próxima oportunidade. Pode ser? Tá bom, Marcão. Muito obrigado pela oportunidade. Uma das minhas tarefas lá é fazer algumas alterações legislativas, modernização de várias legislações. Fico à disposição sempre que necessário for. Uma honra poder estar aqui com vocês. Então, um bom dia a todos os telespectadores e que nós possamos, sempre que for necessário, estar aqui para esclarecer as questões do planejamento urbano da cidade. Ok, secretário, muito obrigado. Falamos com o Dr. Éder Boron, ele que é secretário de Planejamento aqui do município de Blumenau. Na semana que vem, TVL Comunidade volta e a gente entrevistando outro membro aí da nossa comunidade e que faz a diferença na sociedade blumenauense. Um abraço a todos, até lá.